E aí, pessoal, beleza? Alfredo Neto aqui. E esse é o primeiro vídeo, a primeira aula do nosso curso de CorelDRAW gratuito aqui no YouTube, no nosso canal. E essa primeira aula eu quero falar sobre criação de um novo documento, um novo arquivo. Os primeiros passos exatamente quando você vai começar a trabalhar, a desenvolver um trabalho aqui no CorelDRAW. Aqui no menu arquivo, você tem aqui a opção novo, ou fora do menu arquivo aqui, o primeiro ícone, você tem aqui novo, né, para iniciar um novo documento, um novo arquivo, um novo trabalho. Lembrando que eu estou utilizando a versão 2020, dependendo da versão, se você estiver utilizando uma versão mais nova do CorelDRAW, talvez vão ter algumas diferenças aí no decorrer das aulas, mas não são diferenças tão grandes, então você vai conseguir executar perfeitamente e praticar aí na versão que você estiver utilizando do CorelDRAW. Então, vou clicar aqui em novo, vou pressionar as teclas Ctrl N para criar um novo arquivo. Então aqui eu coloco o nome que eu quiser, eu escolho número de páginas e aqui uma coisa muito importante, o modo de cores, né? Então, é, CMYK ou RGB. CMYK eu vou utilizar sempre que estiver trabalhando com material impresso, tá? Então, se eu for fazer qualquer material para imprimir, eu vou utilizar o modo de cor CMYK. Se eu for fazer um material digital, ou seja, um post para redes sociais, editar alguma imagem que seja digital, que eu não vou fazer impressão desse material, eu escolho a opção RGB. Ah, mas esse material eu vou utilizar ele digitalmente, vou imprimir depois. Então aí é um próximo passo, tá? Então depois tem como você converter as cores, só que isso é um assunto para outra aula. Então, primeiramente aqui você seleciona o modo de cor relativo a onde você vai estar utilizando esse material, primeiramente, ok? Então aqui eu vou deixar marcado a opção RGB mesmo. O tamanho da página, aqui está na opção personalizado, então tem como eu colocar o tamanho da página que eu quiser. Aqui eu posso mudar de pixels para milímetros, para centímetros. Quando eu seleciono aqui a opção RGB, ou seja, eu vou trabalhar com material digital, eu sempre deixo marcado a opção pixels, tá? Então, quando você trabalha em um material que é digital, você trabalha em pixels. Eu vou deixar 1080 por 1080 aqui. Por quê? Porque é o formato aceito aí nas principais redes sociais, tá? Então, no Instagram você tem esse formato 1080 por 1080. Nas principais redes sociais aí você tem esse tamanho. E tem como eu, eu deixar salvo, né, esse formato aqui. Essas opções, tem como eu deixar salvo. Então, aqui em pré-definir, se eu clico aqui nos três pontinhos, salvar pré-definição. Eu coloco o nome que eu quiser, e ele deixa salvo para depois eu vir aqui e já selecionar direto essas configurações aqui que eu já deixei salvo, tá? Isso aqui é algo opcional, tá bom? Resolução, eu vou deixar aqui 300 dpi mesmo, mas quando eu trabalho com um material digital, eu posso até deixar menor essa resolução aqui, porque não vai fazer tanta diferença. Se fosse um material impresso, como em pequenos formatos, como um cartão de visita, um panfleto, aí sim eu preciso trabalhar com resolução 300 dpi, tá bom? Então é basicamente isso aqui que eu falei que você precisa se preocupar, tá bom? É, Se eu vou fazer, por exemplo, um material que eu vou utilizar exclusivamente em um story de Instagram, eu mudaria a altura aqui para 1920, tá? Que é o formato de story, 1080 por 1920. A orientação aqui já está retrato, né, que é vertical, então seria adequado para um story. Se eu colocar aqui paisagem, ele fica o contrário, né, ele muda é, a largura para 1920, a altura por 1080. Aqui eu posso deixar orientação retrato mesmo. Eu clicando em OK aqui, ele vai criar um novo documento, tá, no formato que eu selecionei ali naquelas definições que eu coloquei, que é as unidades em pixels, 1080 por 1920, e o modo de cor, veja que aqui embaixo aparece o modo de cor do documento, que é RGB. Ok? Então, isso foi a nossa primeira aula.
do nosso curso gratuito de CorelDRAW. Fique ligado aí para as próximas aulas desse curso gratuito. E eu peço a você que ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo se ainda não for inscrito. Então é isso, valeu e até a próxima.